Estimados irmãos, pelo sacerdócio, desejo cumprimentar as religiosas, os religiosos, os consagrados, as consagradas. Igualmente desejo cumprimentar os irmãos que labutam conosco nas mais diferentes pastorais, movimentos, serviços, irmãos devotos de São Gerardo, dessa paróquia, irmãos que vieram de outras paróquias também para estar conosco na graça desta celebração. Desejo cumprimentar igualmente os irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje é o resultado da leitura que Jesus faz de pessoas que verdadeiramente estavam incomodando o seu ministério. A leitura de hoje é uma crítica extremamente profunda que Jesus faz aos fariseus e aos mestres da lei. Se vocês recordarem o que está acontecendo durante os últimos tempos, através das leituras que estão nos acompanhando, nós vemos que o tempo todo Jesus está sendo perseguido por esses homens. E é interessante que eles os perseguem, porque têm inveja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus está andando com os seus apóstolos e desejam comer alguma coisa, então eles ficam observando se Jesus lavava ou não as mãos. Se os apóstolos estavam com fome e havia um conhecido que lhe fornecia algum tipo de alimento, então eles diziam que Jesus e seus apóstolos estavam comendo no dia de sábado e tirando alguma coisa das espigas, e isso era um trabalho que não podia ser feito no dia de sábado. Ou seja, eram muitos detalhes, e o tempo todo, ao invés de perceberem os grandes milagres que Jesus faz, a grande graça da presença de Jesus em nosso meio, ao contrário de elogiarem uma grande beleza que se dá pelos sinais que Jesus estava realizando, eles, ao contrário, o tempo todo, só viviam criticando nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, existem pessoas, a exemplo dos fariseus, que o tempo todo está apenas interessado em ver a miséria dos outros. São aqueles que na internet buscam sempre a fofoca sobre a vida de A, de B ou de C, que fica comentando os defeitos daqueles que estão ao seu lado, ou que se sentem bem por sentirem que pessoas são mais pecadoras do que elas mesmas. Isso se dá através da vida do fariseu. Pois bem, Jesus Cristo no Evangelho de hoje não tem pena em fazer uma crítica, porque Jesus já não aguentava mais o comportamento daquelas pessoas. Jesus diria, como nós dizemos no dia de hoje, se ele pudesse: pessoal, olhe, tome conta da sua vida, porque da minha eu sei cuidar. Na verdade é isso que Jesus diz pelo Evangelho de hoje. E o que é que Jesus disse para eles de uma forma muito mais bela? Jesus os chama de sepulcros caiados, ou seja, aquele túmulo maravilhoso que do lado de fora tem a cobertura, dos mármores e a beleza das flores que os ornamentam, mas dentro nós sabemos o que existe: apenas uma carne que apodrece ou um corpo que está ali inanimado, com os ossos talvez em um determinado momento aparente. Jesus, portanto, diz aos fariseus o que eles são. E também, nesse momento em que Jesus faz uma crítica muito grande, uma crítica verdadeira de quem já não aguenta mais tanta perseguição. O resultado é que os mestres da lei começam a dizer: se o Senhor atinge os fariseus, nós que também somos fariseus, o Senhor também está nos atingindo. E Jesus disse: olhe, vocês igualmente vivem como os outros, porque vocês o tempo todo se revestem de tamanha beleza. Entretanto, dentro de vocês existe um peso de alma que vocês mesmos reconhecem, porque aquilo que vocês colocam sobre as costas dos outros, vocês não estão dispostos a carregar. Aquilo que vocês exigem dos outros, ou falam que os outros devem praticar, isso vocês não estão afim de praticar. Resultado: Jesus está falando
daquela pessoa que tem resposta para tudo, mas não tem resposta para a sua vida. Daquele que o tempo todo observa os defeitos dos outros, mas não observa o seu próprio defeito. Do que resolve falar para os outros tudo aquilo que ele deve fazer, mas ele próprio não está disposto a praticar aquilo que está ensinando. Isso nós sabemos, até hoje se chama farisaísmo, ou então dupla personalidade, ou então uma vida que é verdadeiramente mentirosa ou caiada, maquiada para disfarçar aquilo que realmente o outro pratica. Não é que Jesus estivesse desejoso de que aqueles homens se perdessem, como também quando nós chamamos alguém para uma correção, não é que nós queramos o bem do outro. Uma coisa é perceber um defeito e ajudar a pessoa, a outra coisa é falar contra a pessoa. O ensinamento de Jesus é: fale com o outro, não fale do outro. Ou seja, Jesus ia lá e falava o que o outro precisava ouvir, como ensinamento, para que eles se corrigissem e, se corrigindo, chegassem à salvação que ele próprio trouxe. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje é de uma beleza interessante, incrível, e serve para nós todos, porque é um espelho que Jesus coloca não apenas na vida dos fariseus do seu tempo, há mais de 2000 anos atrás, mas é um espelho que nosso Senhor Jesus Cristo coloca diante de nós mesmos. Afinal de contas, percebemos e devemos saber se aquilo que a gente sugere é aquilo que a gente pratica, e a beleza que nós queremos dos outros ser a mesma que nós temos dentro de nós. Em meio a um evangelho tão forte, hoje nós estamos celebrando a graça da vida e da beleza de São Gerardo. Quando nós observamos São Gerardo, nós entendemos que o evangelho lhe cabe perfeitamente. Em primeiro lugar, ele não tinha a aparência de um fariseu, talvez pela vida pobre que levou na Itália, certamente pela fome que passou em determinados momentos da sua vida. Ele não pôde ter a nutrição que a maioria das pessoas tem. Por causa disso, era verdadeiramente uma figura raquítica e talvez para aquele período uma figura considerada feia. Esse jovem italiano, nós sabemos, vivia como vivia boa parte da população da Itália no século XVIII. Aliás, como talvez viva hoje a população do mundo, quando uns poucos têm bastante e outros, a maioria, não tem coisa alguma. A Itália, que hoje é um país rico, vivia profunda miséria, principalmente no interior. O povo do campo plantava para comer, se não plantasse, morria de fome. E não poucos eram verdadeiramente destinados a um regime de trabalho acima de 14 anos, que era um regime de escravidão. Assim vivia o pai de São Geraldo, esse pai que ele perdeu aos 12 anos de idade, e que por causa disso, ele próprio foi obrigado a assumir, já aos 12 anos de idade, o trabalho da família. Raquítico, doente, foi trabalhar. E vocês sabem muito bem o que aconteceu com aquele jovem. Foi profundamente maltratado por aquele que havia sido patrão do seu pai. Pois bem, ele conseguiu vencer, porque em meio a tantas ignorâncias, ele resolveu colocar o seu coração à disposição. E em meio às dificuldades do seu dia a dia, ele buscava fazer tudo da melhor maneira possível, respondendo com caridade aquilo que o outro lhe dava por ignorância. Pois bem, esse homem também foi acolhido e foi servidor de um bispo. E aqui está diante de vocês um bispo, e a lição daquele momento deve me servir também como exemplo, pelo exemplo de São Geraldo. Ele também foi maltratado por esse homem, por esse bispo, que era extremamente nervoso, que era perfeccionista, que queria tudo a tempo e a hora.
E ele, vendo naquele homem, apesar de todo o seu comportamento, talvez em algum momento anticristão, ele resolveu igualmente servir a esse bispo da melhor maneira possível, por enxergar nele o sacerdote que um dia ele imaginava que podia ser, por enxergar que aquele homem queria o seu crescimento. E apesar de todas as coisas, estava sempre obediente àquele homem, aquele sacerdote, aquele bispo que não o tratava bem. E ele também conseguiu vencer o bispo através da sua caridade. Mas o que São Geraldo desejava mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, era viver a sua vida religiosa. Ele tinha a vocação. E não preciso contar toda a história, porque dessa história vocês sabem de tudo. Ele queria ser redentorista. Ele queria servir a Deus pregando para os irmãos a obra do Redentor. Ele queria testemunhar para os outros, como já fazia através de sua vida, a misericórdia, o amor, a bondade de Deus, o abraço do Senhor que ele podia sentir no seu corpo frágil e a possibilidade de servir até mesmo aqueles que eram mais pobres do que ele. Mas a sua vida física não impossibilitou. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, quando existe santidade no coração de alguém e quando esse alguém realmente acredita naquilo que Deus deseja realizar em sua vida, essa pessoa é capaz de ir adiante, é capaz de superar todos os obstáculos para realizar a vida de Deus em sua vida. Pois bem, nós sabemos por aquela história, não é? Em um determinado momento, os redentoristas passaram por ali, ele queria ir como missionário, mas o superior redentorista, já tendo ouvido que os capuchinhos daquele período havia lhe dado não, por causa da fragilidade física, porque ele não aguentaria a vida de pregador, indo em todos os cantos, né? Andando de cidade em cidade, pregando o evangelho. Por causa disso, disseram: olha, você não tem vocação, é muito exigente, você é muito frágil, você vai morrer se você vier conosco em missão. Ele acreditou que seria possível. Depois das missões, sabemos que ele foi preso no quarto pela própria mãe, porque o sacerdote havia mandado. E enquanto os sacerdotes estavam voltando para a sua cidade, depois de um longo período de missões, ele foi capaz de, com as cordas, né, dos lençóis, fazer uma corda com os lençóis, melhor dizendo, descer pela janela e ir correndo atrás daqueles homens que ele desejava, né, que fossem os seus irmãos. Depois de andar tanto e conseguir chegar a esses homens, por pena daquele frágil rapaz, e não desejando que ele voltasse, com medo que ele morresse por inanição ao retornar para a sua casa, ele resolveu, né, o superior, acolher esse irmão. E é interessante que ele foi visto desde o início, por causa de sua aparência, como um irmão inútil, porque achavam que ele seria, não seria capaz de fazer coisa alguma. Porém, quando a gente tem fé, quando a gente tem coragem, quando a gente tem um coração amante a Deus, a gente é capaz de superar até mesmo aquilo que o físico nos proíbe. O resultado disso, pela vida de santidade, pelo testemunho, ele conseguiu perseverar, ele conseguiu ser reconhecido pelos irmãos, e sendo ele um irmão da comunidade, porque não chegaria ao sacerdócio pelas limitações intelectuais e físicas, ele ficou sendo o irmão porteiro, o irmão da cozinha, o irmão que limpava o chão. Em cada coisa, em cada possibilidade que foi dada, São Gerardo Magela tomou uma decisão de vida: vou abraçar tudo como se fosse a mais importante obra do mundo, vou abraçar tudo das coisas mais simples, verdadeiramente realizando o que Deus quer de mim, e vou lançar para fora em cada atitude aquilo que eu posso fazer de melhor em favor dos meus irmãos. Na portaria, ele era apenas sorriso, acolhimento,
boa palavra. Nunca perdeu uma única oportunidade para dizer uma boa palavra da Escritura, uma frase que pudesse levar o coração dos irmãos, e aquele sorriso a todos cativou, os de dentro do convento e os de fora. Pois bem, colocado na cozinha, fazia de tudo para alimentar da melhor maneira possível aqueles irmãos sacerdotes que saíam em missão. E por mais que ele não fosse e estivesse preso ali, ao refeitório do convento, o seu coração e a sua oração ia com os irmãos que em todos os lugares levavam a palavra do Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, superando as debilidades, ele conseguiu verdadeiramente se santificar nas coisas simples da vida, naquilo que Deus lhe deu como possibilidade, como oportunidade. E ali está um homem que assumiu, na sua fragilidade, a grandiosidade da fortaleza da sua fé. A possibilidade que Deus abria para o seu caminho, porque ele não desistiu dos seus sonhos e assumiu nele mesmo o conhecimento do mais profundo do seu coração e de sua alma, porque ali estava verdadeiramente um homem que não era um fariseu, um religioso que não era um doutor da lei, mas um homem que sabia o que era busca de Deus e ao mesmo tempo santificar o irmão através do seu exemplo. Ora, meus irmãos, apenas 6 anos na vida religiosa, 6 anos para morrer aos 29 anos, tão jovem, mas dando um testemunho de vida que foi capaz não apenas de ter o reconhecimento dos irmãos do seu tempo, mas ao mesmo tempo de saber que esse homem simples, esse jovem religioso foi capaz de ensinar, não o que os livros transmitiam, mas o que sua vida era, porque a sua vida era para cada irmão e para cada irmã uma verdadeira carta de Deus, pela misericórdia, pela bondade e pelo amor que ele demonstrava a todas as pessoas. 4 coisas eram fundamentais nesses 6 anos que ele passou no convento e que foi percebido pelos irmãos e pelas irmãs. Primeira coisa, um amor profundo à Santa Eucaristia. Passava horas, quando lhe era possível, diante do Santíssimo, contemplando aquele que ele desejava contemplar no céu. Segundo lugar, um profundo amor a Jesus crucificado. Horas e horas olhando para Jesus e dizendo: aqui está o poder que regenera no sofrimento, aqui está aquele que me dá força. Crucificado nele, terei coragem de superar todas as minhas debilidades físicas. Terceiro ponto, acolhido ele se sentia pela sempre Virgem Maria. Eis aí um homem que se sentia profundamente amado por Nossa Senhora e sempre recorria à Mãe do Céu em meio às suas dificuldades, pedindo que ela realizasse o milagre em sua vida, pedindo, para que ela levasse a Jesus o que o seu coração tanto desejava. E finalmente, pelo trabalho exercido, seja na portaria do convento, seja no contato com aquelas pessoas que vinham ao convento para pedir uma esmola, nele nasceu um desejo imenso de servir Jesus Cristo, pobre, acabrunhado, entristecido, abandonado, invisível na figura dos pobres, a quem ele dava o alimento de cada dia. E em meio aos seus votos, a sua obediência, a sua vida de castidade e a sua vida de pobreza, ele se tornou para todos irmão, se tornou para todos pai, se tornou para todos testemunha. E existe um ponto fundamental na vida de São Geraldo Magela, além desses 4, que os irmãos comentavam: era um homem feliz, era um homem realizado, era alguém que, quando aproveitou aquilo que ele tanto desejava na vida, quando ele alcançou a graça de ingressar na vida religiosa, ele resolveu dizer: consegui e vou até o fim.
E assim ele caminhou, numa felicidade imensa, aproveitando cada minuto da sua vida conventual para se alegrar diante de Deus pela vitória alcançada e, ao mesmo tempo, para manifestar aos outros que essa vitória lhe trazia uma alegria tamanha em Deus, que ele não queria outra coisa senão que todos os religiosos do seu convento experimentassem a alegria que ele próprio carregava. Meus irmãos e minhas irmãs, muito mais eu poderia dizer sobre São Gerardo Magela, porém, ele tem muito a nos ensinar. Não adianta para nós alcançar o sucesso, se o sucesso não nos alcança. Não adianta servir a Deus, senão com um coração verdadeiramente contrito, alegre, feliz. Não adianta a gente ficar apegado o tempo todo àquilo que no passado não deu certo, mas é preciso abrir caminho para as novas possibilidades que Deus nos dá. São Geraldo nos ensina a não desistir dos nossos sonhos, a viver a nossa vida religiosa não pela aparência, não por aquilo que a gente pode ter de Deus, ou então colocando como Deus empregado da gente para realizar apenas alguns sonhos que trazemos no coração, mas se vir o tempo todo, se vir com o coração, se vir com a alma, se vir com as entranhas, se vir com a vida que realmente vale a pena ser vivida, porque afinal de contas, Deus deseja que através da felicidade, da compreensão daquilo que Ele nos dá, a gente faça chegar através do nosso testemunho a sua palavra e a sua existência. Eis a grande graça que São Geraldo ensinou aos seus antepassados e continua a nos ensinar. Por isso Gerardo é grande, por isso ele é verdadeiramente um mestre da vida, por isso Gerardo conseguiu chegar à glória do céu, fazendo com que nós, igualmente olhando o seu exemplo, desejemos chegar aos graus de santidade que São Gerardo Magela conseguiu. Desse modo, meus irmãos e minhas irmãs, agradeçamos, peçamos a intercessão de tão grande santo e que a nossa vida seja também o reflexo da vida daquele para o qual todos nós temos tão grande devoção. E se me permitem, só para concluir, eu gostaria de contar uma historinha para vocês. Muito simples, talvez bem conhecida, mas olhando esse hábito preto de São Gerardo Magela e olhando a fragilidade da sua vida tão desprezada por muitos, eu acho que essa história se encaixa perfeitamente para que nós olhemos para nós mesmos e vejamos as possibilidades de Deus em nossa vida. Se alguém não conhece, eu peço desculpas por repetir e peço que se alguém já conhece, não conta quem está no lado, tá certo? Afinal não pode, né? Dar spoiler. Pois bem, vamos lá. Havia um corvo e esse corvo, um passarinho, ele odiava ser quem ele era. Esse corvo tinha uma grande dificuldade, ele era todo preto e ele odiava ser preto. E depois, o seu canto era considerado pelas pessoas um canto de agouro. E quando ele chegava em um lugar e começava a cantar, na mesma hora, as crianças e os homens pegavam pedra para que, jogando nele, ele fosse embora. E por causa disso, por não se aceitar e por ser tão maltratado pelos outros, esse corvo, vivia triste e se sentia o mais feio e o mais infeliz de todos os pássaros. Um dia ele estava tão abatido que ele foi para um galho de uma árvore e começou a chorar. Começou a chorar porque a sua amargura era muito grande. E enquanto ele estava chorando, uma lágrima desceu do seu rosto e caiu no rosto de um homem que estava debaixo da árvore. Sabe quem estava debaixo da árvore? Jesus. E quando Jesus viu aquela aguinha no rosto, olhou para o céu e o céu estava todo azul, não havia nuvem. Então, quando ele olhou para cima, ele viu o corvo. Ora, meus irmãos, ele se levantou, olhou para o corvo e disse: mas amigo corvo, por que é que você está chorando? E o corvo disse para ele: ah, Jesus, eu estou chorando por um motivo muito simples.
Eu não suporto ser como eu sou todo preto e eu não quero ser preto. E depois, Jesus, o meu canto é horrível, todo mundo diz que meu canto é de agouro, e por causa disso, eu acho que fui castigado por Deus, pelo seu Pai, e portanto, eu sou a ave mais feia e também a mais triste do mundo. Jesus logo foi querer ajudar e disse: olhe querido povo, se você me disser qual é a ave mais bonita e mais feliz do mundo, eu transformo você agora mesmo nessa árvore. Que ave você quer ser? E ele disse: Jesus, eu não sei qual é a ave mais feliz e mais bela do mundo, mas se o Senhor me der um minutinho, eu vou por aí voando, vou perguntar, vou descobrir, e o Senhor me transforma. E Jesus disse: pode ir, que eu vou ficar aqui esperando você. Pois bem, ele saiu voando e viu em um lago um cisne branco nadando com a delicadeza que só um cisne tem. Ele se aproximou, ficou em cima de uma pedra, chamou o cisne e disse: poxa, cisne, como você é lindo, você é todo branco. E eu posso imaginar que por causa disso, você seja o pássaro mais lindo e mais feliz do mundo. E o cisne falou: eu odeio ser cisne. Existe coisa mais horrível do que ser todo branco? Eu não suporto ser todo branco. E depois esse pescoço grande, desproporcional, eu nunca aceitei ser desse jeito. Portanto, eu sou horrível e também sou infeliz. Feliz mesmo e belo deve ser o papagaio. O corvo agradeceu: obrigado, amigo cisne, e saiu voando para ir até o lugar onde estava o papagaio. E ele viu um papagaio atrás de uma árvore, se escondendo o tempo todo. Ele ia para cá, o papagaio ia para o outro lado. Ele ia para cá, o papagaio se escondia do outro lado. Então, ele conseguiu finalmente fazer com que o papagaio o acolhesse. E ele disse: poxa, papagaio, como você é lindo. Você é multicolor, diferente bem lá do cisne. Você tem várias cores. Você deve ser a ave mais bela e mais feliz do mundo. E o papagaio disse: eu odeio ser assim. Por causa desse excesso de cor, os homens nos raptam e nos colocam em suas casas, nos obrigando a falar uma coisa que nós nem sabemos o que é. E a gente fica repetindo aquela idiotice pro resto da nossa vida. E aliás, eu também sou infeliz porque a minha mãe foi presa, o meu pai foi preso, os meus filhos também foram raptados, e igualmente a minha esposa. E eu fico o tempo todo me escondendo para que os homens não me encontrem. Eu odeio, por isso, ser papagaio e ter essas penas. E também sou o pássaro mais infeliz do mundo. Feliz mesmo deve ser o canário. O corvo agradeceu e saiu voando em busca de um canário. E foi numa casa e viu um canário cantando, alegre e feliz, repicando o seu canto para que todo mundo ouvisse. Ele ficou encantado com o canário e disse: poxa vida, amigo canário, como você é bonitinho, e depois, como o seu canto é magnífico. Você deve ser a ave mais bela e mais feliz do mundo. E o canário disse: você é louco, amigo corvo, eu sou uma ave infeliz, porque eu nasci para voar, não para estar dentro de uma gaiola. E os homens, no egoísmo de ver o meu canto, me prendem em casa. E aqui eu vivo, cantando de todas as formas, para ver se alguém da minha família me acode e me tira dessa prisão, e eu não cometi nenhum crime para viver preso. E depois, não gosto desse corpo pequeno, porque sou miudinho e todo mundo me chama de tampinha. Por causa disso, eu me considero horrível. E por causa da tristeza de estar longe da minha família, eu me considero a ave mais triste e feia do mundo. Feliz mesmo deve ser o pavão. O corvo disse: vou fazer a última tentativa. Já procurei demais, é agora ou nunca. Agradeceu ao canário e saiu voando e foi até um zoológico onde estava o pavão. Quando o pavão o viu, o pavão abriu a cauda e começou a tremer. E ele ficou encantado com a beleza daquele pavão. E ele disse: poxa, pavão, você deve ser a ave mais linda e mais feliz do mundo por causa dessa beleza.
Mas o pavão disse: eu odeio ser pavão, porque eu nasci para voar, e os homens cortam os nervos das minhas asas para que eu fique o tempo todo andando. E depois, essas penas que você acha tão bonitas, elas só servem para mim como sofrimento, porque quando chega o carnaval, as mulheres tiram a roupa para desfilar na Sapucaí e arrancam as minhas penas uma por uma, e para mim é um sofrimento todos os anos, e enquanto minhas penas crescem, eu já fico pensando no sofrimento que vai ser no mês de fevereiro. Portanto, eu odeio ser pavão, e eu sou uma ave triste. O corvo desistiu, saiu voando e voltou para o lugar onde estava Jesus. Quando ele chegou diante de Jesus, Jesus perguntou: poxa, amigo corvo, você voltou. Agora sim, me diga o que você deseja ser, que eu estou pronto para transformar você. E o corvo disse: Jesus, eu peço perdão ao Senhor. Eu peço perdão porque eu descobri que ser todo preto é maravilhoso, porque eu estou sempre elegante. E depois, Jesus, pouco importa se as pessoas não gostam de mim. A minha mulher gosta de mim, os meus filhos gostam de mim, os meus amigos me aceitam como eu sou. Portanto, Jesus, eu desejo permanecer sendo corvo. E Jesus se alegrou, porque aquele animal resolveu assumir aquilo que ele era. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é o testemunho de São Geraldo. Assumiu o que era, não teve medo de ser o que era, desbravou possibilidades e conseguiu das vitórias a maior, a de encontrar a Deus pela caridade que fazia e subir aos céus para Deus pela santidade que cultivou. Quiçá sejamos capazes de seguir o exemplo de nosso tão grande padroeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, elevemos a nossa prece a Deus através do canto da ladainha. São Geraldo